Bem-vindo à nossa mesa redonda HIV/AIDS entre algumas populações potencialmente mais vulneráveis, que vai passar de 15-20 até 16-50. Meu nome é Carl Kendall, sou antropólogo e professor da Universidade de Tulane, em Nova Orleans. É uma honra servir aqui como moderador com nossas ilustres convidadas neste tão esperado Congresso de Abrasco. Temos 4 palestrantes, cada um terá 15 minutos para sua apresentação. Depois das apresentações, teremos um tempo para perguntas e discussões. Assim, a passar a primeira palestrante, que é a professora Célia Landsman-Schwarzwald. É um grande prazer, outra vez, apresentar a professora Célia, pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz, uma colega por mais tempo do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Célia é formado em matemática e estadística pela PUC do Rio de Janeiro, mestrado em estadística pela Universidade of Rochester, em Nova York, e o doutorado em saúde pública pelo Fiocruz. Desde o início da sua carreira, Célia se dedicou a aplicar seus talentos matemáticos aos problemas de saúde menos conhecidos e mais importantes. Ela estava no centro da construção do sistema de informação do programa de HIV/AIDS e do programa como um todo. Aí se tornara padrão internacional reconhecido. Assim, sem mais, a professora Célia, por favor. Pessoal, muito boa tarde. Obrigada, Carlos, pela apresentação. Queria agradecer à organização do Congresso por ter me convidado para participar dessa mesa redonda. E também queria dizer que é um prazer estar aqui com tantas figuras, né, que a gente estuda esses vários problemas ligados à epidemia de HIV, sempre em conjunto. Então, é um prazer estar aqui. Eu preparei uma apresentação e vou abrir ela agora e compartilhar com vocês. Deixa eu só botar em modo de apresentação. Eu vou falar hoje sobre o nosso estudo feito com profissionais do sexo. O estudo foi por RDS. Eu vou particularmente falar sobre a saúde sexual e reprodutiva das mulheres profissionais do sexo. Essa foi a nossa equipe, que eu sou grata até hoje, são as coordenadoras do estudo de cada cidade. O nosso estudo ele foi feito em 12 cidades e cada cidade com aproximadamente 350 mulheres. Não está mudando o slide. Não está mudando? Foi no modo apresentação. Tá. E agora, vocês estão vendo? Ainda não está. Já mudou. Mudou, agora sim. Não foi para o modo apresentação. Tá. Já está na terceira. Já estou na terceira, tá certo. Então, como eu estava dizendo, em cada uma das 12 cidades, a gente teve uma amostra de aproximadamente 350 mulheres, né? Com exceção do Rio, que a gente fez um pouco mais, a nossa amostra foi um pouco maior. Então, eu vou falar rapidamente sobre a amostragem RDS. Ela é coletada como uma amostra em cadeia, né, com um número fixo de convidados. Então, nós escolhemos sementes, que são pessoas que têm bastante contato com os pares, né? Cada semente recebe 3 convites e esse processo se repete até que a amostra em cada local seja atingida. Na nossa pesquisa, os critérios de inclusão: ter feito sexo em troca de dinheiro nos últimos 4 meses naquela cidade, ter 18 anos e mais, ter sido convidada por uma conhecida, formando uma rede,
ser a primeira participação, quer dizer, ela não poderia repetir a participação dela, e ser mulher, uma vez que houve um projeto específico para mulheres trans. Depois nós fizemos também o gerenciamento de convites, o autopreenchimento de questionário, quando possível, só quando elas pediam para a gente ajudar o preenchimento, e foram feitos testes de HIV, sífilis, hepatite B e C. Na análise de dados, ela levou em consideração o desenho complexo de amostragem, foi considerada como uma amostra estratificada por conglomerados com diferentes probabilidades de seleção. As 12 cidades constituíram os estratos, as ponderações foram calculadas pelo inverso do tamanho da rede, onde a gente usou a seguinte pergunta: as trabalhadoras do sexo que trabalham aqui na cidade, você conhece pessoalmente? Quantas, né? Isso é, você as conhece e elas conhecem você? E nós limitamos, então, ao intervalo de 3 a 150, né? E também, para considerar a dependência das observações, as convidadas de uma mesma recrutadora constituíram um conglomerado. Então, agora eu vou dar alguns resultados antes para a gente entender melhor o que acontece nas disparidades entre os trabalhadores do sexo, né? Quando a gente vê a prevalência de HIV e sífilis, a gente não tem um crescimento significativo para HIV, né, com a razão de prevalência de 1,10, mas foi não significativo. Mas quando a gente vê sífilis ativa, a gente tem um crescimento muito grande de 2009 para 2016, uma razão de prevalência de 3,5 e muito significativo, uma significância muito grande. Em relação aos fatores associados à infecção pelo HIV, também nós publicamos já um trabalho, mas gostaria de frisar também as comparações. Quando a gente compara 2009 e 2016, a gente vê que quando a gente faz combinação de vários fatores, essa prevalência, que em geral é de 5%, ela excede 20%. E isso acontece quando se tratam de mulheres que têm sífilis, trabalham em pontos de rua e têm 35 anos ou mais, né? Se elas têm também ensino elementar incompleto, trabalham em pontos de rua e sífilis ativa, se elas têm uso frequente de crack ou cocaína e trabalham em pontos de rua, né? Então, parece que existe uma disparidade de grupos dentro das profissionais do sexo que se referem àquelas que trabalham em rua, usam frequentemente crack e cocaína e têm ensino praticamente sem instrução. Bem, em relação aos indicadores de saúde da mulher, né, essa é uma parte nova que nós estudamos, né, e a gente vê, então, que... Deixa eu só diminuir isso aqui para poder enxergar melhor, uma vez que meus slides não estão em modo de apresentação. Enfim, a gente tem aqui, na cobertura de pré-natal, a cobertura é de 86%. Quando a gente compara com o SINASC, a gente tem que as mulheres, hoje em dia, têm pré-natal de 98%, né? Então, é uma diferença muito grande. Quando a gente vai olhar para 7 ou mais consultas de pré-natal, a proporção cai para 59%. Em comparação com o SINASC, a gente tem 68%, né? Então, assim, é uma diferença bastante grande com a das mulheres na população geral. Em relação ao exame preventivo de câncer de colo de útero, né, nós temos 62%, que também é bem inferior a 70% encontrada na PNS, na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019.
Em relação a ter pelo menos um sinal ou sintoma de infecção sexualmente transmissível, isso chega a 10%. Em relação à cobertura de pré-natal e características das trabalhadoras do sexo. Então, em relação ao pré-natal adequado, que nós consideramos como tendo 7 ou mais consultas e ter início no primeiro trimestre, a gente vê que para as jovens de 18 a 24 anos, somente 40,7% tiveram pré-natal adequado. Em relação ao nível de instrução, nós temos um comportamento que, à medida que aumenta a escolaridade, aumenta a prevalência de pré-natal adequado. Sendo que, para aquelas que têm elementar incompleto, a proporção de quem tem pré-natal adequado é de 28,7%. A mesma coisa para quem trabalha em pontos de rua, que dá 41,5%. O uso frequente de crack e cocaína, só 16,5%, né? E para quem teve discriminação nos serviços de saúde, também a gente tem uma prevalência significativamente menor. Em relação ao teste de HIV, né, a gente vê que para quem nunca fez, o teste, né, para quem tem pré-natal, essa proporção é de 12,5%. Para quem não fez pré-natal, a gente tem uma proporção de 36% que nunca fez o teste de HIV, né? Então, isso é uma oportunidade perdida, né, que nós perdemos de fazer o teste de HIV. Em relação ao teste de sífilis, mesmo entre aquelas que fizeram pré-natal, a gente tem que 36% nunca fez o teste para sífilis. E para quem não fez o pré-natal, então a gente tem mais do que 50%. É verdade que muitas vezes elas não sabem que elas fizeram um teste para sífilis, né? Que a gente imagina que aquelas que fazem o pré-natal e fazem teste de HIV também façam o teste de sífilis, mas essa foi a resposta delas, né? Em relação à contracepção, né, nós temos que elas tomam pílula, mas o método mais utilizado é o preservativo masculino. O preservativo feminino é citado só por 1,2%, também a gente tem 28% com anticoncepcional injetável, né? Em relação ao uso regular de preservativos, a gente tem que, com clientes, a gente tem uma proporção de 80,5%, mas com parceiros fixos, uma proporção de 34,8%, muito pequena. Em relação ao exame preventivo para câncer de colo de útero, né, nós temos que 19%, quer dizer, quase 1/5 das profissionais do sexo nunca fizeram, né? No último ano, a gente tem 31,5%, de 1 a menos de 2 anos, 20%, e de 2 a menos de 3 anos, 10,9%. Então, a gente tem aqui um total que é quase de 40% que nunca fizeram ou fizeram há mais de 3 anos. Em relação ao motivo por nunca ter feito exame preventivo para câncer de colo de útero, então, a grande maioria, 35%, falou que não acha necessário. 14,7% tem vergonha de dizer que é trabalhadora do sexo. E também 20% nunca foi orientada para fazer o exame e 11% não sabe quem procurar ou aonde ir. Em relação, então, à cobertura de exame preventivo para câncer de colo de útero, a gente vê também que há uma variação muito grande. Há uma variação por idade, as mais jovens fazem menos, né?
mas por nível de instrução, a gente tem uma disparidade muito grande. Aquelas que têm elementar incompleto, eu só tenho 53%. E as que têm ensino médio completo ou mais, 72%. A mesma disparidade para quem trabalha em pontos de rua, para uso frequente de crack e cocaína e discriminação também nos serviços de saúde. Aqui não se mostrou como um problema, como no pré-natal. Em relação à diversidade entre as cidades, eu tenho uma orientanda, a Letícia Pena Braga, que ela está estudando essa diversidade entre as cidades, né? E a gente vê, então, que na prevalência de HIV, a gente tem que Salvador tem a maior prevalência, mas isso não é um problema da cidade de Salvador. É como se estivesse refletindo o grupo que nós amostramos, né? Então, em Salvador, a gente teve um excesso de trabalhadores do sexo que usavam cocaína ou crack, de modo que em todos os indicadores a gente tem indicadores piores para Salvador, né? Como a gente pode ver aqui nas consultas de pré-natal, eu tenho 99% em Curitiba, mas eu tenho 61% em Salvador, né? Entre as que iniciaram no primeiro trimestre, eu tenho também uma proporção muito baixa em Salvador, mas tenho, assim, em Porto Alegre e em outros lugares, eu tenho proporções maiores, né? E também para quem fez 7 ou mais consultas de pré-natal, a gente tem também proporções, às vezes, também muito baixas, como em Salvador e Recife, abaixo de 50%, mas, por exemplo, Brasília, a gente tem uma proporção também alta e baixa, ao contrário, e também está refletindo a amostra que a gente pegou nessas cidades. Quando a gente vê a realização de exame preventivo para câncer de colo de útero, a variação é menor, né? Mas a gente tem que Recife, eu tenho 53%, que é a prevalência mais baixa. Então, como considerações finais, né? Os dados mostram as oportunidades perdidas na redução da prevalência de HIV entre as trabalhadoras do sexo. Entre aquelas que fizeram pré-natal, 12% nunca realizaram teste de HIV e 14% das mulheres que estiveram grávidas nos 2 últimos anos anteriores à pesquisa não realizaram pré-natal. E entre essas, 35% das trabalhadoras do sexo nunca realizaram teste de HIV. Outra coisa é o seguinte, que tendo em vista a associação da infecção pelo HIV com outras infecções sexualmente transmissíveis, a realização de exames ginecológicos regulares possibilitaria o diagnóstico precoce e o tratamento dos problemas, e, consequentemente, a redução dos agravos e prevenção da infecção pelo HIV. Os dados mostram também a grande diversidade dos resultados nas cidades, que refletem a situação socioeconômica e o uso de drogas apenas da amostra estudada e não da população geral da cidade. Também percebe-se que existe um grupo de trabalhadores do sexo muito vulnerável, constituído de mulheres de baixa escolaridade que trabalham em pontos de rua e usam drogas, que precisam de atenção específica, de modo que é necessário dirigir intervenções específicas a esse grupo de trabalhadores do sexo. E também o estigma, a discriminação e a falta de informação são barreiras a serem superadas. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Célia, por essa apresentação concisa e rico, muito para discutir. A segunda palestrante é a professora Lígia Regina Franco Sansigolo Quer.
Estou em uma posição difícil aqui, não? Os maridos têm poucas oportunidades de homenagear suas esposas. Vou tentar. Lígia é uma defensora brilhante e incansável das mudanças sociais e político-progressista, trabalhando sempre para melhorar a vida e a saúde de todos. Eu tenho a chance agora de reconhecer suas habilidades, incansabilidade e que nunca se satisfeita com respostas fáceis ou soluções comprometidas. Obrigado. Lígia é médica epidemióloga, professor titular da UFC, graduou da Faculdade de Medicina da USP, fez seu doutorado em Medicina Social pela USP, pós-doutorado em epidemiologia na Harvard University e na Universidade de Califórnia, São Francisco. É presidente do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia e vice-presidente de Abrasco. Por favor, Lígia. Obrigada, amor. É engraçado. Obrigada, então, pelo convite da Abrasco para integrar essa mesa com tantas pessoas, né, que a gente conhece e que está sempre do nosso lado, trabalhando nas mesmas problemáticas, né, das populações chaves, né. Eu vou fazer, então, Opa, será que é isso mesmo? Ele mudou um pouquinho. Ixi, ele está querendo... O computador veio novo. Espera aí, que eu estou tendo que... Pronto. Ixi, vou ter que encerrar e abrir de novo. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Vou sair e entrar, tá? Talvez passar para outra pessoa, né? Não sei. Cal. Está no mudo. Sim. Não sei se realmente tem que reiniciar, seria um tempo. Por que não começar? Certo, já estou aqui. Yeah? O computador chegou do concerto, não estava habilitado para a tela. Eu não sabia. Tá bom, já estou iniciando, então. Aqui. Pronto. Então, eu vou falar... Célia falou sobre as profissionais do sexo e eu vou falar sobre homens que fazem sexo com homens, né? As políticas públicas no Brasil e o impacto do HIV entre HSH. Agradeço aqui a participação do Cal e do Marcos que ajudaram e de toda a equipe que ajudou a fazer parte desse estudo. Eu vou aproveitar e tirar vantagem dos 40 anos da epidemia do HIV para fazer um apanhado de o que aconteceu com a política no mundo, o que aconteceu no Brasil e que impacto teve na epidemiologia do HIV entre os HSHs. Então, há 40 anos atrás, né, foi identificada uma doença estranha e mortal que estava destruindo o sistema imunológico de homens gays em Nova York e na Califórnia. O vírus da imunodeficiência humana, chamado HIV, foi isolado e rastreado até os vírus símios que circulavam na África Central. Estima-se que a AIDS já infectou 79,3 milhões de pessoas e matou 36,3 milhões de pessoas em todo o mundo, uma mortalidade muito mais elevada que a Covid. A AIDS se aproveitou das rupturas sociais nos países e da indiferença de muitos líderes mundiais. Mas, mesmo assim, nós tivemos muitos avanços no controle do HIV no mundo entre 2010 e 2020, para os quais eu vou citar alguns dados. O número de pessoas em tratamento mais que triplicou entre pessoas vivendo com HIV, 7,8 milhões versus os 27,4 milhões em 2010. Estima-se que o tratamento evitou 16,2 milhões de mortes de pessoas. As mortes relacionadas à AIDS caíram 43%. Houve redução de novas infecções por HIV, mas marcadamente mais lenta e cada vez mais lenta.
30% de 1,5 milhão de pessoas versus 2,1 milhão. A infecção pela AIDS, no HIV no mundo, essa não tem a mesmo padrão. Os HSHs continuam a ter cargas desproporcionalmente altas pelo HIV em países de baixa, média e alta renda. Os ganhos em direitos humanos continuam marcadamente desiguais. As incidências de HIV em HSH são inaceitavelmente altas em vários países. E as disparidades entre populações jovens e minorias são substanciais. E o pior é que observa-se um aumento marcante na legislação anti-gay em muitos países. Entre os jovens da América Latina com HIV, HSH e no Caribe, o que a gente tem observado? A epidemia de HIV na América Latina e Caribe está concentrada nas populações chaves. A prevalência de HIV na população adulta, em geral, é de 0,4 na América Latina e 1,1 no Caribe. As taxas entre HSH foram estimadas entre 12,6 na América Latina e 4,5 no Caribe. Isso é uma revisão de literatura que foi agora publicada em 2021. E os HSH menores de 25 anos, eles estão entre as poucas populações com números crescentes das novas infecções em áreas onde a incidência de HIV está se reduzindo. O que aconteceu, né, com o controle do HIV/AIDS no Brasil? Então, na resposta do Brasil no enfrentamento da AIDS nesses 40 anos, a gente tem alguns pontos para enfatizar. Em 1982, o Brasil relata seus primeiros casos de AIDS. São anos iniciais da epidemia, com grande sofrimento para as pessoas infectadas pelo HIV e uma altíssima mortalidade. Eu me lembro que eu fiz a tese de doutorado meu nessa época, mostrando que depois que desenvolveu os sintomas, a população tinha uma vida mediana de 5 meses. Não interessava se era pobre, se era rico, não tinha o que fazer. A concentração em populações vulneráveis ocorreu de forma muito intensa no Brasil, entre os HSHs, profissionais do sexo, usuários de drogas e mulheres transgêneros. Foi o início de uma resposta solidária ao vírus. Então, em 1986, o Ministério da Saúde estabelece o Programa Nacional de DST-AIDS. Junto com eles estão a Fiocruz, as universidades, instituições científicas e tecnológicas, secretarias estaduais e municipais de saúde, organizações não governamentais. O que a gente vê aí? A ciência, um programa baseado na ciência, com as universidades, instituições científicas, o respeito aos direitos humanos, o SUS crescendo com as secretarias estaduais e municipais de saúde e a sociedade civil organizada através das ONGs. E foi baseado nos respeitos aos direitos humanos, rejeição à discriminação contra pessoas vivendo com HIV/AIDS e a quebra de patentes para antirretrovirais. Nesse momento, o Brasil se tornou e foi reconhecido como um modelo de resposta ao HIV/AIDS para o mundo. Logo em seguida, tem o surgimento dos antirretrovirais. Surge, então, o discurso do fim da AIDS. A partir de 2010, a era do fim da AIDS marca o fim do modelo brasileiro como resposta a epidemias do HIV/AIDS. Um abandono do protagonismo, adoção de modelos externos ao país de educação e prevenção, censuras a campanhas de prevenção, a medicalização da epidemia, ou seja, os remédios chegaram, é o fim da epidemia. Eu me lembro direitinho desse artigo, né? Saiu na época do Congresso de AIDS em Washington. O descaso e o desmonte das políticas dos programas de AIDS, medicamentos de segunda classe, com inúmeros efeitos colaterais e não atualizados, falta de acesso ao tratamento e aos antirretrovirais para segmento, e acesso ao tratamento como direito ainda não é totalmente universal, como o exemplo, a PrEP. Em 2012, nós fomos obrigados a lançar um manifesto depois que ocorreu esse congresso em Washington, onde o diretor de AIDS dizia numa entrevista que ele dormia tranquilo, e nós observando o crescimento da AIDS. Foi feito um documento chamado O que me tira o sono.
e eu e vários pesquisadores e várias organizações da sociedade civil assinamos esse documento. Essa situação crítica e inédita expressa o distanciamento que passa a ter entre o governo e os movimentos sociais. A perda de financiamento dedicado às atividades para o HIV/AIDS resultou em restrições às políticas de AIDS, afetando a implementação do SUS. Passa-se a ter, então, um movimento conservador e as políticas públicas. Cresce o conservadorismo do governo brasileiro, com o crescimento da bancada evangélica. Todo mundo deve se lembrar, na época se chamava-se muito a bancada BBB, da Bíblia, da Bala e do Boi, no Congresso Nacional. Essas bancadas organizadas exigiam a negociação para qualquer coisa que eles fossem eleger, tinha que haver negociação baseada no fundamentalismo religioso, que passa a ser parte da política do Estado. Passa-se, então, a construção de uma oposição organizada, a promoção dos direitos LGBT, a luta contra a LGBTfobia e em favor de uma agenda política com foco na moralidade sexual. A resposta ao modelo de sucesso mundial, produto da articulação entre direitos humanos e participação social, ocorre e grandes golpes como consequência nas políticas democráticas para controlar a epidemia. A piora da epidemia entre gays e outros HSH é o resultado de importantes falhas na política de prevenção ao HIV, em especial entre as populações-chave. Na contramão do mundo, o Brasil passa a ter um aumento de novos casos de AIDS entre 2010 e 2008. Enquanto vários locais na América Latina reduziram, né, o Brasil foi um dos 3 países que teve crescimento de 21%. E aqui a gente pode observar, pegando os dados atualizados até 2020 do boletim, um crescimento entre os jovens homens, né, e tanto do HIV, nessa primeira tabela, como do AIDS em homens, né, em menores de 24 anos, entre 15 e 24 anos. Então, nós também passamos a observar um crescimento da razão entre homens e mulheres, de casos de HIV e AIDS. E vimos recentemente a série, uma apresentação dela, mostrando o crescimento entre mulheres, o decréscimo entre as mulheres. Então, se está ocorrendo esse crescimento da razão homens e mulheres, que grupo é esse que está sendo mais afetado? Provavelmente os homens que fazem sexo com outros homens. O número hoje de categorias ignoradas é muito elevado para que a gente possa fazer qualquer afirmação, mas é muito provável que isso tenha acontecido. Como consequência dessas políticas, o que a gente observa no estudo nosso de 2016, com o RPS em 12 cidades brasileiras? O conhecimento altamente associado com os mais velhos, com alta escolaridade, com homens brancos, que sofreu discriminação, ou seja, ele passa a ter mais conhecimento por causa disso. O sexo comercial passa a ser protetor, porque ele deve acessar algumas coisas especiais para se proteger. Quem fez teste para sífilis nos últimos 12 meses, né, tem um aumento de conhecimento, recebeu material educativo sobre IST. Então, nós vemos os mais jovens sendo deixados de fora. O nosso estudo mostra que esse conhecimento entre os jovens, ele está associado, esse conhecimento, né, essa queda, o aumento do HIV, ele está concentrado e fortemente associado com a idade deles e com o nível socioeconômico. Então, a gente observa que essas barras azuis são 2016, e a barra vermelha, o 2009, quando nós também fizemos o estudo. Aqui nós comparamos só as 10 cidades que se repetiram. Então, a gente observa entre os homens de classe social mais alta e menor de 15 anos, um crescimento de 88%, mas ele não é significativo, embora preocupante. Entre os homens de classe social mais alta, mais velhos, esse crescimento aqui é de 40%, também não é significativo, mas também preocupante. Mas quando a gente vai aos homens de classe social mais baixa, menores de 25 anos,
os mais jovens, a gente vê um crescimento significativo de 240%. E entre os homens de classe social mais baixa e maiores de 25 anos, também um aumento significativo de 105%. Então, isso é um resultado extremamente preocupante que aconteceu. E isso se deve, provavelmente, ao que a gente também detectou, um aumento, né, do comportamento de relação receptiva desprotegida entre os mais jovens e um decréscimo entre os mais velhos. Isso no geral. Um crescimento da relação sexual incestiva desprotegida e um decréscimo entre os mais velhos. Então, os mais jovens crescem, os mais velhos decrescem. E a testagem, que teve pouca alteração entre os mais velhos, mas houve um decréscimo de pessoas, de jovens que nunca haviam se testado, o que é uma coisa boa. Aqui o crescimento da discriminação. Então, de 2009 para 2016, houve um crescimento extremamente acentuado de 110% entre os jovens e 130% entre os mais velhos. E da violência física, de 75% entre os jovens e 74% entre os mais velhos. E achar que tem pouca ou nenhuma chance de pegar HIV, apesar do crescimento do risco, passou a crescer o número de homens, tanto jovens como mais velhos, que achavam que tinham pouca chance de adquirir a AIDS. Você não ouve falar, você não vê sobre ela, você não recebe material de prevenção, deve estar desaparecendo. A aceitação da PrEP e HIV, a PrEP entre o HCH, esse é um estudo internacional, mostrou que a estimativa de aceitação da PrEP é de 57,8%. E tiveram maior aceitação os HCHs mais jovens, com melhor escolaridade, os mais ricos e com conhecimento prévio de PrEP. Então, é um grupo extremamente seletivo, né? No nosso estudo, nós mostramos que a PrEP ainda era muito desconhecida dos nossos jovens, dos nossos homens HCHs, de 21,8% a 50% nas 12 cidades investigadas. O maior conhecimento foi Belo Horizonte, Porto Alegre, e o menor, Curitiba e Fortaleza. A aceitabilidade da PrEP entre adolescentes, HCH, travestis e mulheres trans, num estudo qualitativo feito no Brasil, ele mostrou um conhecimento sobre a PrEP incipiente, caracterizado por dúvidas frequentes dos adolescentes sobre sua prescrição e eficácia, e o uso ideal da PrEP aparece junto com o uso consistente de preservativo, especialmente no sexo casual. Esse estudo foi feito, né, a Inês faz parte dele, né, em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. Como consequência dessas políticas ainda, nós observamos, né, que já havia um crescente das mortes violentas de LGBT que no Brasil entre 1990 e 2020. E esta queda aqui, há uma explicação do grupo que monitora isso aí, o Grupo Gay da Bahia. Então, a explicação deles, né, desse crescimento, é o crescente discurso conservador LGBT-fóbico, que pode ter mudanças habituais para justificar essa queda, né? Eles passam a se esconder mais. A resistência dos profissionais de segurança em classificar essas mortes violentas como LGBT-fobia. Em 2020, a pandemia da Covid aumentou o isolamento, inclusive entre esses homens, e uma coisa impressionante que esse registro mostra que matam-se mais homossexuais no Brasil do que nos 13 países do Oriente e África, onde ser gay é a pena de morte contra os LGBTs, né? Esse estudo, ele mostra que as leis, como as leis afetam a proteção dos direitos humanos, afeta a prevalência do HIV entre HCH e aqueles que fazem sexo comercial. É uma revisão sistemática e de meta-análise.
Então, leis e políticas afetam direta ou indiretamente o risco de HIV em populações chaves. A proteção legal ela foi associada à redução na prevalência do HIV de 10,9% entre as minorias sexuais e 7% entre homens que se envolvem em sexo transacional, mostrando a importância de você ter leis, né, que os protegem. E aqui um estudo também recente que mostrou HIV entre HSH em tempos de Covid no Brasil e em Portugal. Então, eram quase 2.500 residentes no Brasil e em Portugal que faziam sexo com outros parceiros, né? E num período de distanciamento social por causa da Covid. Então, o que se observou foi um aumento das práticas associadas a maiores chances de se envolver em exposição sexual de risco à infecção pelo HIV, ter múltiplos parceiros, aumentar a frequência sexual, a prática de sexo em grupo e o uso de drogas e álcool foram os principais fatores encontrados. Ou os autores atribuem uma possível sindemia entre o avanço das ISTs com a pandemia da Covid, produzindo um aumento da carga da doença nessa população vulnerável, mostrando o impacto da Covid, né, nessas populações. Eu vou pontuar um pouquinho as semelhanças entre a AIDS e a Covid, para que nós possamos tirar lições da AIDS e praticá-las na Covid. Elas são duas epidemias originadas da degradação do meio ambiente, ambas com alto impacto mundial, alto número de casos, alta mortalidade e qualquer um pode ser afetado por elas. Surgimento de teorias da conspiração e fake news apareceram em ambas. Ambas não tinham tratamento específico e requerem medidas não farmacêuticas. Comportamento humano é central na transmissão e prevenção. A base das pesquisas científicas da AIDS contribuíram enormemente para a rápida produção das vacinas e dos estudos de intervenção. Ambas foram marcadas pela desigualdade social, iniquidade no acesso ao serviço de saúde, a camisinha, eu estou misturando as práticas, né? As duas, impossibilidade ou dificuldade de atender as medidas de isolamento, acesso à informação correta, aos testes e às vacinas. Então, essas são as coisas que afetaram as duas doenças. Ambas sofreram interferência política de modo intenso ao serem tratadas, né? Concluindo, o Brasil perdeu a capacidade de dar resposta à epidemia quando abandonou sua principal estratégia, a experiência obtida dos movimentos sociais. Poderia repassar o que aprendeu em 4 décadas para outros países e servir de exemplo no enfrentamento da Covid, seguir a ciência, ter liderança política e estimular a responsabilidade individual em cada um em não transmitir a doença. Embora o HIV e SARS-CoV-2 não se pareçam em quase nada, as respostas para seu enfrentamento têm tudo a ver. A pandemia de Covid tem muito a aprender com resposta de 4 décadas de esforços contra a AIDS. Obrigada. Obrigado, Lígia. Ok, estamos um pouco atrasados por tempo. Vou passar o mais pronto possível a nossa terceira palestrante, a professora Maria Amália de Souza Macena Veras. Minha colega é médica, professora da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado em Medicina Preventiva para a Universidade de São Paulo. Também mestrado em Saúde Pública pela Universidade de Califórnia, Berkeley, e doutorado em Medicina pela Universidade de São Paulo. Ela é bolsista de Fogarty International AIDS Training Program na Universidade de Califórnia, São Francisco, e na Universidade de Califórnia, Berkeley. É pós-doutorado pela Universidade de Califórnia, São Francisco. Também foi visiting scientist no Departamento de Global Health População em Harvard University School of Public Health. Coordena grupo de pesquisa Saúde, Sexualidade e Direitos Humanos da População LGBT+. Membro da coordenação do Rede Ibero-Americano de Estudos em
homens gay e outros homens que têm sexo com homens e pessoas trans. Professora, por favor. Muito obrigada, Cal, pela apresentação gentil. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer à Comissão Científica do 11º Congresso o convite, porque é um prazer compartilhar esta mesa com Lígia, com Célia e com Inês, que são companheiras dessa luta e da pesquisa com a epidemia de HIV/AIDS no Brasil. Eu vou, então, compartilhar aqui os meus slides. Espero que dê certo de primeira. Sim, está bem. Eu vou falar dados bem preliminares de um estudo concluído agora no segundo semestre de 2021, chamado Transodara. Esse estudo tem como título o estudo da prevalência de sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis entre travestis e mulheres transexuais no Brasil, cuidado e prevenção. E eu tenho também o prazer de ter na coordenação desse estudo comigo a Inês e Tiago Pinheiro. Tem uma equipe bastante grande, importante, sem a qual não teria sido possível realizar esse estudo, e eu vou nomear as coordenadoras desse estudo e coordenadores nas demais capitais brasileiras. Então, a Andréa Fachel Leal, a Daniela Knaut, Lenice Galan, Ana Rita Mota Castro, Laio Magno e Rita Bacuri, além de um time excelente de apoio à coordenação nacional do estudo. Muito obrigada a todos. Eu começo falando um pouco da construção do projeto, e dizer que o nome do projeto, o logo, as cores e as imagens que foram utilizadas foram produzidos por travestis e mulheres trans. Então, nós iniciamos desde o planejamento, o envolvimento com a comunidade, o que na nossa percepção é uma prática importante e que tem assegurado não só legitimidade do estudo em populações extremamente vulnerabilizadas, mas também uma coprodução desse conhecimento. Né? Odara se refere, então, a alguma coisa bela, grandiosa, positiva, e no vocabulário pajubá é bastante utilizado. Então, essa foi uma escolha muito interessante, porque tem a ver com a proposta do estudo que tinha como prevenção, cuidado, autoestima, né, e assistência à saúde nos seus objetivos maiores. Muito rapidamente, né, a gente sabe que pessoas transexuais constituem um grupo populacional bastante diverso, é um espectro amplo de identidades e expressões de gênero. No entanto, apesar de terem poucos estudos do ponto de vista global, é bem claro que essa população ela tem uma elevada vulnerabilidade social, programática, individual, e estudos realizados com as populações travestis e transexuais, especialmente, apresentam elevadas taxas de infecção por HIV e outras ISTs. Na população trans, de um modo geral, também há desproporção em relação às taxas de transtornos mentais e uso de substâncias. Eu acho que só para dizer que, além desses desfechos negativos de saúde, né, há também um reconhecimento de que estressores sociais são mais prevalentes nessa população, incluindo experiência de violência física, sexual e várias formas de estigma e discriminação. Então, nesse contexto, o objetivo desse estudo foi identificar, né, estimar prevalências de infecções sexualmente transmissíveis. Nós já tínhamos um estudo nacional realizado entre a população trans, o primeiro foi realizado em 2016, utilizando também a metodologia RDS,
nas mesmas capitais em que o estudo apresentado pela Célia foi realizado e mencionado pela Lígia também. Então, pela primeira vez, essa população foi estudada para HIV. A gente tem taxas desproporcionalmente altas. Essa é hoje a população sob maior risco de infecção pelo HIV no Brasil, que apresenta as maiores prevalências. Mas quanto a outras infecções sexualmente transmissíveis, pouco se sabe, né, até o momento. Então, o estudo vem no sentido de prover essas informações. E, além disso, o estudo se realiza com um componente qualitativo que vai analisar significados e trajetórias, itinerários terapêuticos desse grupo populacional com alguma infecção sexualmente transmissível. O estudo foi realizado em Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Campo Grande e Manaus. Nós realizamos diagnóstico de 8 infecções sexualmente transmissíveis, sífilis, HIV, hepatite B, C e A, clamídia, gonorreia e HPV, e a proposta do estudo era prover imediatamente ou o mais rapidamente possível profilaxias e tratamentos. Profilaxias para a infecção, por exemplo, a vacina, a profilaxia pré e pós-exposição para o HIV, as vacinas para hepatite A, B e HPV, e também iniciar tratamentos na clínica imediatamente na sede do estudo ou em serviços parceiros, tão logo o diagnóstico ficasse completado. O estudo também utilizou metodologia RDS. Em função do tempo, eu não vou detalhar muito a metodologia, mas gostaria de apresentar para vocês alguns números do estudo. Foram inscritas, participaram desse estudo 1.317 travestis e mulheres trans nas 5 capitais, 403 em São Paulo, 201 delas em Salvador, 340 em Manaus, 181 em Campo Grande e 192 em Porto Alegre. Então, houve, assim, uma participação muito importante da população no estudo. Essa amostra excedeu a amostra que tinha sido inicialmente estimada em 1.280. A faixa etária das pessoas participantes, né, aproximadamente a metade delas bastante jovem, menores de 29 anos, e uma outra metade acima dessa população, entre 30 e 49 anos. Em relação à raça-cor, considerando todas as capitais, né, 71% das participantes se referiram como pertencentes, tendo a cor da pele branca ou preta ou parda, desculpem, a rapidez e a velocidade faz a gente engolir palavras. Como identidade de gênero, 64% se auto-identificaram como mulheres transexuais, 24% como travestis e outras identidades, 12%. O nível de escolaridade deste grupo é baixo, né? Então a gente vai ver aí 40% das entrevistadas tinham até o ensino médio ou técnico. E em relação a terem sido vítimas de discriminação em várias esferas da vida pública, nós temos aí que, de um modo geral, 85% das participantes relataram experiências de discriminação em espaços públicos, na vizinhança, na família ou no comércio ou lazer. Aqui eu tenho um quadro geral por cada uma das capitais das prevalências das infecções. Então, a gente pode dar uma olhada que para algumas infecções não há grandes variações, mas em relação a outras, como, por exemplo, a hepatite C, nós tivemos resultados bem díspares, como aquele encontrado em Porto Alegre. Mas eu vou mostrar gráficos em seguida para cada uma das capitais, que serão de mais fácil visualização. Então, a gente começa aqui com São Paulo. Não, desculpa que eu acho que eu pulei um aqui. Perdão, que está caminhando rápido a coisa aqui. Começamos com São Paulo, aí vocês veem as prevalências para cada uma dessas infecções. Infecção por sífilis,
Aqui é a prevalência ao teste rápido. Inicialmente, esse teste rápido era realizado e, se positivo, tanto um exame clínico e uma história clínica poderiam indicar tratamento imediato. Em São Paulo, nós pudemos realizar um teste VDRL de emergência imediatamente para confirmar se tratava de uma sífilis ativa ou de cicatriz sorológica. E nas demais capitais, o tratamento foi iniciado quando a história clínica e o exame indicavam que poderia ser uma infecção recente e, posteriormente, foram, então, realizados testes confirmatórios. As prevalências de gonorreia e clamídia também não sofreram grandes variações, em torno de 8% a 10% entre gonorreia e clamídia, e hepatite B e C, com prevalências de 2% e 1%, respectivamente. Esses são os mesmos números para Campo Grande, então a gente tem aqui uma prevalência de sífilis e de HIV um pouco mais alta do que em São Paulo. Eu gostaria de lembrar, como bem lembrou Célia, essas prevalências não representam a população dessas cidades, vão representar as prevalências obtidas naquelas redes sociais de relacionamento que participaram da pesquisa, que foram acessadas pela pesquisa por meio do RDS. Aqui nós temos os dados de Manaus, então a gente tem aí variações na prevalência de infecção por HIV, em geral as hepatites não mudaram muito, e nós temos aqui para Manaus um dado de prevalência de gonorreia mais alta do que nas demais capitais, com 20% das participantes. Aqui nós temos Porto Alegre, aí Porto Alegre tem uma situação em relação à infecção por HIV e à hepatite C, né, que destoam, são tanto infecção por HIV quanto hepatite C têm sido apresentadas, especialmente na região da Grande Porto Alegre, com prevalências altas, taxas muito importantes, e o estudo encontrou isso também na população trans. E aqui os dados de Salvador, que são parecidos com São Paulo, porém com prevalências de gonorreia e clamídia um pouco mais elevadas. Eu vou passar também muito rapidamente, nós vamos olhar para acesso a cuidados no processo de transição, e os próximos gráficos dizem respeito a se fez ou está fazendo uso de hormônio relacionado à transmissão, e se esse uso de hormônio tem prescrição, ou seja, está sendo feito com acompanhamento médico. Então, para São Paulo, 52% das participantes sim para a hormonização, e 53% dessas sem prescrição médica. Para Campo Grande, esses números, então, são também muito impactantes, porque apesar do número que estaria usando hormônio no momento da pesquisa ter sido menor, a proporção daquelas que não tiveram acesso a cuidados médicos, ou seja, estão se automedicando, é muito alta, né? Quase 90% da amostra com automedicação, numa indicação de falta de acesso a cuidados muito importante. Esses são os dados de Manaus, que então quase 100% das travestis e mulheres trans em Manaus não tinham tido acesso à prescrição médica para os hormônios necessários à sua transição. Porto Alegre, as mesmas informações aí para Porto Alegre, aproximadamente metade fazendo uso e pouco mais de 60% sem prescrição. E, finalmente, Salvador, em que também nós temos um percentual alto de mulheres fazendo uso de hormônios, das quais quase 90% sem prescrição médica. Uma das questões que a gente foi tratar foi da dificuldade com a coleta de swabs genital, anal, de orofaringe. Isso parecia e se apresentava como uma dificuldade para o diagnóstico de ESTs nessa população. Então, a gente fez uma pesquisa prévia sobre o tipo de... qual seria a preferência das participantes em relação à autocoleta ou coleta por profissional, e temos que, em geral, para a coleta de swabs anal e genital, a maior parte das participantes preferia
que fosse o profissional de saúde. Quando se tratava de participantes, apesar de um número pequeno com neovagina, elas preferiam o profissional. Desculpem, para as demais, elas preferiam a autocoleta e para a neovagina, o profissional. E nós atendemos a essa preferência e fizemos uma pesquisa depois sobre como elas se sentiram, de que maneira se sentiram confortáveis ou desconfortáveis com a coleta profissional e qual foi a percepção em relação ao grau de dificuldade para a autocoleta. Então, vocês podem ver sumariamente, de um modo geral, se sentiram muito confortáveis e não acharam dificuldades, não encontraram dificuldades em realizar essa autocoleta. Então, a gente tem disseminado esses resultados preliminares de diversas maneiras, estamos ainda na análise dos dados. Eu só gostaria de, então, concluir dizendo que nós encontramos altas prevalências de ISTs num contexto de pouca informação e de muitas barreiras de acesso, alta aceitabilidade nos procedimentos para diagnóstico, então, um pouco desmistificando que isso seria uma barreira. Os programas não são desenhados de um modo geral, considerando as necessidades específicas das pessoas transexuais. Há uma carência de serviços que investiguem adequadamente. A estratégia utilizada de otimizar a presença dessas pessoas nos serviços e mobilizar um conjunto de recursos num mesmo espaço pode ser muito importante para reduzir essas perdas de oportunidades. E esta pesquisa foi inteira conduzida durante a pandemia de Covid-19 BR, foi um enorme desafio, mas a alta adesão da população à pesquisa mostra que há também uma carência muito grande de cuidados, né? Eu gostaria só de concluir fazendo uma homenagem, na verdade, né? Quando nós sugerimos essa mesa, convidamos para coordenar essa mesa a professora Fran Demétrio, da Federal do Recôncavo Baiano. E a Fran foi, talvez, pelo menos no nosso conhecimento, a primeira mulher trans doutora em epidemiologia, doutorado pelo Instituto de Saúde Coletiva. Ela faleceu em 2019. Então, aqui nossa homenagem e nossos agradecimentos. Muito obrigada. Fico à disposição para as perguntas. Obrigado a você e também por ser conciso. Não? Bom, e sim, exato. A quarta palestrante é a professora Maria Inês Costa Dourado. Por último, mas não menos importante, em nossa painel notável, minha distinguida colega Inês Dourado, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. É médica com mestrado em Saúde Pública pela Universidade de Massachusetts e doutorado em Epidemiologia para a Universidade de Califórnia em Los Angeles. Sua área de pesquisa se concentra em epidemiologia e prevenção do HIV/AIDS. Coordena e desenvolve pesquisas multicêntricas sobre vários aspectos da epidemia da HIV, principalmente entre as populações chaves como gays e homens que fazem sexo com homens, mulheres profissionais do sexo e população trans. Atualmente é investigador principal para Salvador de um projeto demonstrativo de efetividade da PrEP entre adolescentes HSH e mulheres trans de 15 a 19 anos. Esse projeto está em Salvador, São Paulo e Belo Horizonte, esse PrEP 15-19. Foi professora visitante dos programas de mestrado em saúde pública da Universidade de Nova York, visiting professor and adjunct professor da Escola de Saúde Pública da Brown University. Sim, mais, por favor, a Inês. Muito obrigada pela gentil apresentação, como sempre, e agradecer, né, à comissão do Congresso pela organização da mesa, pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui com as queridas colegas de tantos anos, né, que a gente, na verdade, troca ideias, troca
muitas lições aprendidas com nossos projetos, e ao longo desses anos a gente troca afetos e amizade. Então, eu vou começar com minha apresentação aqui, né? Fazer o share screen e colocar. Vamos ver se deu tudo certo. Então, o título da minha apresentação, Determinantes Sociais do HIV/AIDS na População Geral Brasileira, é algo que as minhas colegas vão fazer a minha tarefa mais fácil, porque já deram diversos exemplos sobre o que eu vou abordar, mas queria começar com algumas definições, né, com o que a Comissão sobre os Determinantes Sociais da Saúde da OMS, que foi constituída em 2005, considera que os DSS são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Em 2006, foi criada a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde aqui no Brasil, que ampliou um pouco essa definição, dizendo que são fatores sociais, econômicos e culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco. Inês está andando. Os slides não estão passando. Isso. Então deve ser algo... Desculpa, vou tirar porque deve ser o mesmo que aconteceu com Célia. Passou aí? Passou. Agora sim. Acho que está com algum problema quando a gente bota na apresentação. É o shared screen. Bom, pero está passando agora. Tá bem. Então, eu fiz algumas, né? Eu trouxe as definições, vocês desculpem. Falei da OMS, falei aqui da Comissão Nacional do Brasil, já estava na contribuição da Nancy Krieger, que trouxe a ideia da intervenção, né, de que os determinantes sociais podem ser alterados através de ações baseadas em informação, e a Nancy Adler, que traz a ideia da estratificação econômico-social, como essa estratificação consegue entrar no corpo humano, muito mais na ideia da determinação social da saúde, né? Como o social interfere, entra no corpo biológico, esse mecanismo de produção das iniquidades. Aqui é bem conhecido, eu vou passar rapidamente, porque na Comissão Nacional de Determinantes Sociais se usa o modelo do Dahlgren-Whitehead, que é conhecido de vários de nós, que fala sobre as diferentes camadas de determinação, desde os determinantes individuais aos macrodeterminantes da saúde. Tem um outro modelo, que é menos usado, vamos dizer, nas comissões, mas também é bastante usado em diversos trabalhos, que fala sobre, na verdade, essas diferentes conexões dos determinantes sociais. E das categorias que são adotadas nos estudos de HIV/AIDS. Desde a primeira categoria, quando falamos de determinantes individuais, como sexo, idade, raça, cor, a própria genética de cada um, os determinantes comportamentais, que são fundamentais, né, para nossos trabalhos, foram citados aqui por várias das colegas, o estilo de vida, as experiências discriminatórias foram bastante citadas, que podem, assim como o estigma, né, e a discriminação é um reflexo do estigma, que podem afetar a saúde de diversas formas, e como mudar comportamentos sem alterar as normas culturais. Não é possível, já sabemos isso. A influência das redes sociais sobre o HIV/AIDS, relacionamentos afetivos, as redes de apoio familiar, as redes comunitárias e associativas, aí como formas de proteção dos determinantes mais deletérios, e os determinantes intermediários, que são as condições de vida e trabalho, algo que na epidemiologia de HIV/AIDS trabalhamos muito com a ideia dos contextos de vulnerabilidade. E, no final, os determinantes mais distais, que são os macrodeterminantes, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais. E falando de vulnerabilidade, né, as diferenciações sociais em deriva, né, as populações estão em diferentes contextos, depende da posição social, da experiência social
principalmente ao interior da população LGBTQIA+, que já foram objetos das apresentações anteriores. Então, podemos citar e ter como exemplo que uma mulher trans, preta, pobre, profissional do sexo, ela é desigual no seu contexto de vulnerabilidade a um homem gay, branco, de classe média, casado com emprego formal. A prevenção do HIV, AIDS, né, não tem, né, as relações não são as mesmas, as relações de poder são diferentes, as trajetórias, as situações sexuais são diferentes e precisamos abordá-las de maneiras diferentes. E quando são soropositivos, mais desigualdade ainda, mais contexto de estigma e vulnerabilidade e de discriminação. Aqui, muito rapidamente, porque tanto Lígia como a Melinha já citaram as taxas desproporcionais de HIV na população de homens que fazem sexo com homens e em pessoas trans, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Mais ou menos altas, né? A do Brasil está em torno de 14%, a de pessoas trans varia muito, vocês veem um dado do Brasil de 33%, mas são todas prevalências bastante elevadas e desproporcionais. Então, por que essa desproporcionalidade? Tem muito a ver com os determinantes sociais da saúde. Há também toda uma discussão, Lígia comentou um pouco, né, lá, dessas metas ambiciosas para o fim da AIDS, e trago uma recente do National Institute of Health para 2030 sobre o End the HIV Epidemic, já tem inclusive uma sigla, EHE, né? O Anthony Fauci já vem falando sobre isso, e é uma meta bastante ambiciosa, talvez precoce, né? Mas já sabemos que existem medidas eficazes e efetivas de prevenção e tratamento do HIV. Mas sem o enfrentamento das desigualdades, e melhor compreensão dos determinantes sociais, essas ferramentas não são suficientes. Isso foi dito pela Winnie Banyama, a atual diretora da UNAIDS. Então, o fim do HIV/AIDS é como uma ameaça à saúde pública, né? Então, é importante essa meta, mas provavelmente não será atingida. O impacto da Covid, já citado anteriormente, na ocorrência de novas infecções e no aprofundamento das desigualdades. Então, no início de 2009, foi iniciada essa iniciativa, mas o Kenneth Mayer, colega da Fenway Health, já disse num recente artigo que fatores estruturais, incluindo a pobreza, o racismo, a segregação e desafios no acesso aos serviços de saúde, exageram as iniquidades na incidência de HIV e na prevalência entre homens HSH negros nos Estados Unidos. Então, como podemos avaliar e enfrentar quais os diferentes níveis de atuação sobre os determinantes sociais? E aqui eu trago alguns exemplos na produção de conhecimento. Vou começar pelos macrodeterminantes. Estamos agora com o estudo DS-AIDS, já fazendo aqui, né, um marketing da sessão especial amanhã, às 13 horas. Vamos apresentar esse estudo, que é sobre o impacto dos determinantes sociais, transferência de renda e atenção primária à saúde no HIV/AIDS. Né? É um trabalho com Big Data, dentro da coorte de 100 milhões, e vamos, então, falar das nossas ideias amanhã. Então, esse estudo fala dos macrodeterminantes. Nós trazemos um modelo ecológico social modificado, né? O Stefan Barral, está aqui a citação, a própria Nancy Krieger, né, fala do modelo ecológico social modificado para avaliar diferentes contextos da epidemia. Então, as diferentes camadas, né? O contexto epidêmico, as diferentes respostas, as políticas que variam em diferentes países, em diferentes cidades, em diferentes territórios,
o contexto social comunitário como um lugar de resistência, como um lugar de proteção, mas também como um lugar que pode também ser deletério à saúde, a depender de como esse contexto se estabelece. As redes sociais e sexuais e os contextos individuais. Então, nesse nosso projeto, a gente está usando esse modelo ecológico social modificado para nos inspirar nas nossas análises. E trago alguns resultados bem preliminares de um estudo de revisão sistemática e meta-análise que estamos fazendo sobre o efeito na participação de programas de transferência de renda, os Cash Transfer Programs, nos desfechos relacionados ao HIV/AIDS. Eu trago alguns resultados, como eu disse, essas análises são preliminares, e que indicam que aqueles beneficiários dos Cash Transfer Programs têm uma prevalência menor. Isso não foi achado no estudo do PET-4, mas análises mais recentes do grupo da PET-4 já estão mostrando também uma menor prevalência em beneficiários de programas de transferência de renda. O desfecho da incidência ainda é muito controverso, ainda não temos dados robustos sobre se tem menor incidência, maior incidência. Sobre a testagem, beneficiários de programas de transferência de renda se testam mais e acessam mais os serviços de saúde. Nós estamos terminando essa análise para publicar esses dados. Junto com o grupo da professora Célia Landman, publicamos esse estudo sobre o estigma relacionado ao trabalho sexual, a não revelação para profissionais de saúde, o que mostrou uma menor chance de usar serviços preventivos daqueles elencados pela professora Célia entre mulheres que não revelaram ser trabalhadoras do sexo. Quando o profissional de saúde sabe sobre o status de trabalho sexual, há uma indicação por mais serviços de prevenção, o que as trabalhadoras sexuais, inclusive, criticam isso, porque há esse estigma relacionado de uma maior indicação para esses serviços, enquanto a expectativa é que isso seja indicado para todas as mulheres que necessitam, sem haver uma discriminação ligada ao trabalho sexual. Também esse trabalho que tem a ver com os dados da parte das cidades do Nordeste, do estudo DIVAS, outro estudo sobre travestis e mulheres trans, em que o relato da discriminação por identidade de gênero foi associado com a menor chance de consulta médica e de testagem para o HIV. Foi um artigo liderado pela Bel Leite, atual doutoranda do Instituto de Saúde Coletiva, que está trabalhando com migrações entre mulheres trans, também com dados do DIVAS. Fizemos um artigo sobre a questão da equidade em saúde e a Covid, as perspectivas globais. Nós participamos de um conjunto de casos, de case studies em diversos países do mundo, e trouxemos a ideia do impacto da Covid-19 no acesso a serviços de prevenção e tratamento de HIV, que sim, tem impacto, vários desses serviços foram fechados, houve uma redução no acesso, tanto para prevenção quanto para tratamento, mas nós, no estudo PrEP 15-19, que eu vou falar daqui a pouco, finalizando a minha apresentação, não fechamos em nenhum momento durante a pandemia, durante os momentos mais difíceis, enquanto a gente não sabia aonde estaríamos, onde estaríamos hoje, nós não fechamos as nossas clínicas de PrEP. E adaptamos, então, os nossos serviços de prevenção e tratamento para continuar atendendo adolescentes, homens que fazem sexo com homens e adolescentes trans e mulheres transexuais, e publicamos, então, esse nosso plano de contingência no AIDS and Behavior. Então, agora, com o estudo PrEP 15-19, nós vamos falar sobre os microdeterminantes.
Então, muito rapidamente, o PrEP 1519 é o primeiro estudo de coorte na América Latina de demonstração da efetividade da PrEP na redução do HIV entre adolescentes, homens que fazem sexo com homens, travestis e mulheres trans. Essa produção de dados que estamos fazendo sobre o uso da PrEP já está auxiliando numa decisão do Ministério da Saúde de ampliação do PrEP-SUS para adolescentes de 15 a 17 anos com maior risco de HIV no Brasil. Além disso, oferecemos um leque razoavelmente grande de outros métodos que compõem a prevenção combinada. Adolescentes, HSH e meninas trans, têm pouco acesso a serviços de saúde, enfrentam discriminação, uma invisibilidade social, falta de programas e políticas, falta de recursos para acessar os serviços de prevenção e saúde. Lígia já falou desse conservadorismo que estamos vivendo, da falta ou ausência de saúde sexual nas escolas. Tudo isso acoplado ao que já estamos vendo, ao baixíssimo uso de preservativos entre adolescentes. Esse é um dado de 20% que temos para as 3 cidades brasileiras, por isso mesmo a PrEP é indicada para a população que estamos trabalhando, que é uma população de maior risco para o HIV, e essa incidência crescente do HIV entre os mais jovens, já mostrados pela professora Célia Landman, e estamos, junto com ela, fazendo uma análise nessa base de dados linkada do Banco de AIDS para tentar ver exatamente o que Lígia indicou, que essa incidência é provavelmente liderada pelos homens que fazem sexo com homens. Então, finalizando, no sentido de diminuir desigualdades, o nosso espaço de PrEP, que chamamos Prepara Salvador, é mais do que uma clínica de PrEP, é um lugar de acolhimento, é um lugar multidisciplinar. Temos espaços de convivência, fizemos todo esse espaço de acolhimento para os jovens, um lugar onde eles se sintam acolhidos e não discriminados, onde a conversa pode acontecer, o exame pode acontecer e uma maior adesão às medidas de prevenção combinada do HIV, incluindo a PrEP. Então, aqui são as últimas fotos do nosso espaço e já estamos, como essa foto aqui, alegres por estar retornando. Claro que essa foto foi no momento pré-Covid, sem máscaras, nós continuamos de máscaras, mas continuamos atendendo a população jovem todos os dias. Muito obrigada. E fico à disposição, se houver tempo, Cal, para a discussão. Obrigado, Inês. Fascinante, fascinante. Temos algumas perguntas. Acho que 2 veio, 1 aqui e no chat. Essa é uma pergunta de Antônio Araju Jr. O aumento da incidência do HIV entre jovens HSH pode ser também relacionado à familiaridade deles às tecnologias como aplicativas de relacionamento. Caso sim, que intervenções podem ser propostas para esse contexto? Está aberto essa pergunta. Posso responder, porque eu tirei, por causa do tempo, eu tirei esse slide, né, que a gente mostra um crescimento de mais de 400% entre os jovens, bem jovens, de 18 a 25, e de 25 ou mais, também parecido. Então, uma coisa que a gente nota, né, conversando com eles em alguns estudos qualitativos, é o que acontece depois que você está conversando com a pessoa assim na rede, né? Você conversa uma segunda vez, conversa uma terceira, ele vira um grande amigo que você nunca viu na vida, entendeu? Então, isso pode ser uma das explicações, a gente não tem isso, mas essa diminuição da sensação deles de achar que eles estão sob menor risco, né? Eles nunca tiveram tanta chance de estar se infectando como agora, cresceu de 2009 para cá. No entanto, nós perguntamos para eles hoje como é que eles se sentiam no dia da pesquisa, né? E eles disseram que acham que eles estão sob menos risco. Então, há uma dissociação entre o risco real
e o risco que eles pensam. E isso advém de uma série de questões que boa parte nós discutimos aqui, né? E eu acredito que esse uso, nós precisamos explorar melhor isso, mas esse uso dá uma sensação de conhecimento que não é real. Bom, aqui tem outra pergunta de Laio, não? Quais os desafios da resposta à epidemia de HIV/AIDS para a população chaves no contexto do governo atual, marcado pela discriminação contra essas populações? Eu posso falar um pouquinho, se alguém... Só temos poucos minutos mais. Bom, se alguém quiser falar, Bem, eu vou falar um pouquinho. O que a gente vê é que não existe essa percepção de risco, seja mesmo nos adolescentes de forma geral, como também nos grupos mais vulneráveis, né? E o que está acontecendo é que nós não temos mais a possibilidade de ter informações nas escolas, né? Que era o grande local onde existiam essas informações. Então, aqui, nessas apresentações, nós focamos nas populações mais vulneráveis, mas a gente tem estudos com população geral, pelas pesquisas de comportamento que foram feitas em 3 municípios, né? E essas pesquisas mostram exatamente isso, que os adolescentes, homens, eles têm um comportamento de risco, os homossexuais também masculinos também, eles têm um comportamento maior ainda de risco, mas eles não se sentem em risco, eles não têm essa percepção de risco. E é exatamente isso, eles adotam comportamentos sem proteção, né, e acabam se infectando, né? Então, assim, esse eu acho que é um dos grandes problemas, que as coisas não estão sendo transparentes, né? Então, essas informações elas não estão passando em nenhum lugar. Fora isso, os serviços de adolescentes no Brasil, os meninos ainda buscam clínicas de pediatria, né? E isso tanto no setor privado quanto no setor público. Não existem serviços próprios para adolescentes, né? Então, essa iniciativa, por exemplo, da PrEP para adolescentes é uma iniciativa, assim, muito importante por conta disso, porque os adolescentes, a gente tem muitas oportunidades perdidas, né? Tanto no que se refere a dar informação, como também na procura de serviços próprios para adolescentes. Maria Amélia está com a mãozinha, ó. Sim, por favor. Eu gostaria de acrescentar, né? Eu acho que assim, a pergunta do Laio diz respeito ao grande desafio frente ao contexto de estigma e discriminação que nós vivemos. E eu acho que, de fato, é um grande desafio, porque neste contexto, quando a gente estuda, sabe que uma parte dessa produção se dá num nível estrutural, um país racista, machista, misógino, quer dizer, com uma série de limites a que programas efetivos de prevenção, como os que a Célia acaba de indicar, sejam implementados. Então, eu acho que cada vez mais a gente está reconhecendo o caráter interseccional do estigma e discriminação dirigido a essas populações. A gente sabe que eles, mesmo dirigidos a populações que são estigmatizadas em relação à orientação sexual ou identidade de gênero, são ainda mais agravados quando essas pessoas são pobres, quando são pretas, quando são profissionais de sexo. Enfim, eu acho que a sociedade, né, precisa ampliar esta compreensão e esse debate para que essas mensagens e programas de prevenção possam chegar. E, sem dúvida nenhuma, quando nós temos constrangimentos
políticos, né, especialmente no nível federal em relação a essas políticas, a gente tem obstáculos adicionais. Então, acho que, de fato, é um grande desafio, e acho que a epidemiologia, como disciplina científica, tem muito a contribuir no sentido de identificar, localizar e revelar como é que esses mecanismos se produzem e, portanto, podem ser combatidos. Eu queria acrescentar, muito rapidamente, Carlos, eu sei que já estamos atrasados, um rápido comentário ao que já foi dito, é que existem formas, né, da gente trabalhar melhor essa questão da discriminação, do estigma, tem os serviços mais acolhedores, treinar e capacitar, de novo, profissionais de saúde para um melhor acolhimento, né? E como Célia indicou, faltam serviços para uma população jovem. A escola não está fazendo esse papel nesse momento, né? Foram tirados vários programas que a gente espera que eles possam retornar, né? Principalmente com os indicadores que estão sendo produzidos e mostrando a situação atual bastante preocupante entre essa população mais jovem. Mas, sim, essa questão, se não a gente não enfrentar as questões da discriminação e estigma, não vamos poder nos beneficiar de tudo que temos de medidas eficazes de prevenção e tratamento. Ai, gente, nosso tempo já acabou. Obrigado a todos. Temos que seguir falando, não? Uma aplauso para Recomendo a todos a palestra do Alberto Acosta, quando ele fala de individualismo, uma doença da nossa sociedade hoje, mundial. Bom, gente, tchau. Muito bom, gente.